A paz do Senhor, meu querido irmão. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse primeiro trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a respeito do avivamento. E o tema da revista nesse trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje estamos estudando a lição 12, a penúltima lição desse trimestre, e estaremos encerrando já na próxima aula e iniciando na aula seguinte, o segundo trimestre do ano 2023, onde estaremos estudando a respeito da família. Estaremos apresentando na próxima aula aos irmãos a revista também já do próximo trimestre. E a lição 12, que vai ser estudada presencialmente na escola dominical, nas igrejas, no dia 19 de março de 2023, tem o título Vivendo no Espírito. E o texto áureo, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, inclusive está dentro da leitura bíblica em classe, está em Gálatas 5, 19 ao 25. Os irmãos leem a partir do 16, a gente vai estar estudando, a partir do versículo 16 até o versículo 25, na aula de hoje. E o versículo 22 de Gálatas 5 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estaremos estudando aí ao longo da aula a respeito do fruto do Espírito, também das obras da carne. Estaremos vendo tudo isso na aula de hoje. A verdade prática diz o seguinte: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então, nós estaremos vendo que, na verdade, o avivamento espiritual ele só é possível se nós estivermos com o Espírito Santo presente em nossas vidas. Então, aqui a gente vai ver, na verdade, na lição de hoje, nós vamos falar da importância do cristão ele viver no Espírito, ele andar em Espírito. Estaremos tratando isso aqui no tópico 1 da lição de hoje. Nós vamos também ver a importância do cristão não praticar as obras da carne. Há aí uma luta espiritual, uma batalha espiritual entre a carne e o Espírito, e o cristão ele não pode praticar as obras da carne para que a carne ela não venha vencer. Estaremos vendo, explicando também o que é essa carne, porque muitos às vezes não entendem e acabam interpretando de forma errada, de forma equivocada. E falaremos também da importância do cristão ele ter o fruto do Espírito. Então ele deve andar em Espírito, não praticar as obras da carne e ter o fruto do Espírito para que ele possa ser aí verdadeiramente avivado, viver na plenitude do Espírito Santo. E aí, quando a gente hoje vai falar aqui a respeito do fruto do Espírito, muitos têm uma dúvidas em relação à diferença entre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, e a gente vê lá Paulo falando da igreja de Corinto, e o fruto do Espírito, que está contido aqui no texto da epístola de Paulo aos Gálatas. Na verdade, os dons espirituais, o fruto do Espírito, eles mostram que o Espírito Santo ele age na vida do cristão, na vida do crente, de formas diferentes. Vemos, em relação aos dons espirituais, o Espírito como ele um capacitador, um capacitante. Ele vai capacitar o crente, revestindo ele de poder. Então, aí o Espírito age dessa forma. Já em relação ao fruto do Espírito, que é gerado pelo Espírito Santo, dentro do cristão, nós vemos um Espírito santificador, onde há aí, na verdade, veja, lá nos dons espirituais havia um revestimento de poder, uma capacitação. Já no fruto do Espírito, nós vemos uma mudança de caráter, uma transformação na vida do crente. Os dons espirituais, consequentes do batismo no Espírito Santo. O fruto do Espírito, esse consequente
da salvação, da aceitação a Cristo. No momento em que o crente aceita a Cristo, é gerado dentro dele o fruto do Espírito. Já os dons espirituais, eles só vêm após o batismo no Espírito Santo. Os dons espirituais, eles são vários e são distintos uns dos outros. Então, você busca um dom, você pode ter um dom, você pode não ter outro. Já o fruto do Espírito, ele é apenas um. E não é dissociável, ele não pode ser separado. Então, você não pode dizer, eu tenho amor, mas eu não tenho paz. Eu tenho alegria, mas eu não tenho bondade. Não, o fruto do Espírito, que já é gerado dentro do cristão para transformar o seu caráter, ele é um só e indissociável, não pode ser separado, né? Então, é apenas um com vários atributos. E aí muitos perguntam, mas qual o mais importante? São os dons espirituais? É o fruto do Espírito? E se for, qual é que eu devo buscar? Vou buscar ter o fruto do Espírito ou vou buscar ter os dons espirituais? Porque muitas vezes não entendem a diferença de um para o outro. E Paulo, na verdade, escreveu à igreja de Corinto falando a respeito disso. Você veja que Paulo vem falando aqui para os irmãos e ele fala na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala justamente do amor. Esse amor que Paulo fala é em relação ao fruto do Espírito que é gerado dentro do cristão. E aqui ele mostra a importância de se ter o fruto do Espírito, mesmo tendo os dons espirituais, porque, veja, muitos ali possuíam os dons espirituais, mas não tinham o fruto do Espírito. Às vezes começaram bem, buscaram ali verdadeiramente a Deus, mas no meio do caminho eles não mantiveram a comunhão com o Senhor, não cultivaram ali a comunhão com o Senhor, e não mantiveram a sua vida espiritual e perderam o amor, perderam a essência, perderam o fruto do Espírito. O seu caráter, que havia sido mudado, eles buscaram a Deus, receberam o batismo do Espírito Santo, dons espirituais, mas o caráter ele pode ser mudado. E aí Paulo fala a respeito da importância de se ter o fruto do Espírito, né, que ele chama de um caminho ainda mais excelente, né? E aí nós vemos no capítulo 14, após ele falar dessa importância, ele diz, o que é mais importante? É o fruto do Espírito ou os dons espirituais? Olha o que Paulo diz no capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, no versículo 1. Segui a caridade, ou seja, segui o amor, tenha o fruto do Espírito e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Então veja que Paulo aqui, ele não vai priorizar um em relação ao outro. Paulo aqui, ele está mostrando que Deus tem os dois para nós. Então devemos buscar os dons do Espírito Santo e devemos buscar também ter o fruto do Espírito. Então nós falamos já em aulas anteriores, falamos na lição 9, né, quando falamos do avivamento pentecostal, da importância de se ter os dons espirituais. E na aula de hoje nós iremos dar ênfase aí ao fruto do Espírito. No tópico 1 estaremos estudando a respeito da vida no Espírito. E aqui a gente deve entender que o crente avivado, né, aquele crente que quer ter avivamento na sua vida, ele tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Veja o que tem em Mateus, escrito em Mateus no capítulo 7, os versículos 21 ao 23, a importância de se viver de acordo com a vontade de Deus. Olha só, Mateus 7, do 21 ao 23 diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, quem é que vai para os céus? Quem é que será salvo? É aquele que faz a vontade de Deus. E ele explica até nos versículos 22 e 23, aqui também é importante. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E aqui ele dá uma característica dessas pessoas. Vós que praticais a iniquidade. Pessoas que têm uma vida pecaminosa. Veja, estavam realizando sinais, prodígios, maravilhas, mas estavam vivendo no pecado, não estavam fazendo a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Aqui ele já diz, é que não peque.
Então a gente vai ver, mais uma vez, Paulo reforça isso na segunda epístola, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 3, Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que nós sejamos santos, que nós sejamos separados do pecado. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não adianta a gente fazer mil maravilhas em nome do Senhor e vivermos numa vida de pecado. Precisamos nos abster, precisamos nos separar do pecado. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso, a separação do pecado, ela só será possível se nós andarmos em espírito, que é justamente onde nós entramos no nosso texto aqui de hoje, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne, aquilo que a carne quer, os desejos pecaminosos. Não cometereis o pecado que a carne quer. Cometei como? Andando em espírito. Então, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, devemos andar em espírito. Aí você me pergunta, mas irmão, o que é andar em espírito? Qual o significado de andar em espírito? E eu estou até aqui atrás mostrando, né, que andar em espírito tem um sentido figurado de viver, experienciar, praticar, conduzir a vida espiritual. Andar em espírito, andar, né, significa como que estar na presença. Veja, eu estou andando com fulano, eu estou na presença daquela pessoa, aquela pessoa está comigo. Quando eu ando em espírito, eu estou constantemente na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está constantemente comigo. Isso é andar em espírito. Né? E onde ele fala também aqui, no versículo 25, ele diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Né? Andar em espírito, viver em espírito, é estar constantemente na presença do Espírito Santo de Deus. Isso significa que o crente, ele vai ter as suas ações, a sua vida controlada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai estar ali do lado dele e vai estar orientando como ele deve proceder. E ele vai ali, não é que vai ser como uma marionete, que o Espírito Santo vai estar ali controlando ele, não, ele vai tomar as suas atitudes, ou seja, ele tem a opção de escolha. O Espírito Santo vai orientá-lo, mas o crente ele tem a opção de escolher o que ele quer fazer. E aí, ele obedece, ele andando em espírito, fazendo o que é correto, ele vai estar obedecendo a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ele está conosco para nos fazer andar de acordo com a palavra de Deus. Um crente que anda em espírito, ele não pode andar contrário à palavra de Deus. Se alguém estiver andando contrário à palavra de Deus, essa pessoa está andando como qualquer outro, menos como o Espírito Santo de Deus. Não tem a presença do Espírito. E a gente vê que andar em espírito só é possível para aqueles que já nasceram de novo, para aqueles que são uma nova criatura, que não vivem mais na prática do pecado. É como João diz, 1 João capítulo 3, versículo 9, ele diz: qualquer que é nascido de Deus, ou seja, o novo nascimento, não comete pecado, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ele abomina o pecado, aquele que é nascido de novo. Então, essa pessoa, ela, sim, ela anda, né, no Espírito. É alguém que anda em Espírito. E aí vem a finalidade, né? Para que andar em Espírito? Ou por que andar em Espírito? O autor, no seu livro, ele traz alguns pontos mostrando, até que na lição também, ele mostra também aqui esses pontos, do porquê andar em Espírito. O primeiro ponto que a gente pode ver por que andar em Espírito é para não viver segundo a carne. Como a gente até já leu aqui, ele diz, né? Andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte:
Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitos param aí, né? Não dizem o restante do versículo, que diz que não andam segundo a carne. Que não andam segundo a carne, ou seja, que não vivem de acordo com a carne, mas segundo o Espírito, conforme o Espírito. Aqueles que não andam conforme a carne, aqueles que andam conforme o Espírito. Esses são os que realmente já nasceram novo. Essa condição ela é indispensável para aqueles que desejam ter o avivamento espiritual em suas vidas. É necessário ele não viver segundo a carne, segundo os desejos carnais. E uma segunda finalidade de andar em espírito é para fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não haja de acordo com o que o mundo age, não esteja de acordo com o que o mundo dita. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Que haja uma transformação. Através de quê? Pela renovação do vosso entendimento. Porque quando aceitamos a Cristo, a nossa mente é mudada. O nosso entendimento é mudado. E quando andamos em espírito, o nosso entendimento ele é transformado. E aí, essa transformação do entendimento vai transformar também a nossa vida. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós vamos poder fazer a vontade de Deus, né? Somente o Espírito Santo, ele pode ajudar, ele pode dar força para que a gente não faça a vontade da carne e faça a vontade de Deus, como a gente já falou, que é a santificação. Veja, muitas pessoas elas têm o costume de dizer: eu vou primeiro transformar a minha vida, eu vou primeiro mudar para depois eu ir para a igreja, deixa eu ajeitar aqui as coisas aqui na minha vida e depois eu aceito a Cristo. Mas eles não sabem que a única forma de alguém, do ser humano, ele não fazer a vontade da carne e fazer a vontade de Deus é aceitando a Cristo e andando em espírito. Por isso, uma das finalidades de andar em espírito é para fazer a vontade de Deus. Só é possível fazer a vontade de Deus se andarmos em espírito, se tivermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Uma terceira finalidade é para ter poder para vencer o maligno, como Paulo escreve ali à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Ele fala a respeito da armadura de Deus. E ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E essa armadura de Deus, ela só é possível tê-la, só é possível obtê-la andando em espírito. Então assim a gente vai poder vencer aí as astutas ciladas do inimigo. E também para ter a alegria do Senhor, né? Como o salmista, no Salmo 16 e no versículo 11. Salmo 16, versículo 11 diz o seguinte. Vou deixar aqui. Salmo 16, 11 diz: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. Então, quando estamos na presença do Espírito Santo, quando andamos em Espírito, nós temos a alegria do Senhor, que é como diz lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, essa alegria do Senhor, ela vai nos fortalecer, ela vai nos dar força. Esse é também um dos objetivos de andar na presença do Espírito Santo de Deus. Outra pergunta aqui é como andar em espírito, ou seja, o modo, né? Como é que eu faço para andar em espírito? Primeiro, tendo o Espírito Santo de Deus. Antes de tudo, é necessário ter o Espírito Santo de Deus com ele e nele, que é como Jesus fala em João, né? João, o Evangelho segundo João, capítulo 14, e o versículo 17, Jesus disse o seguinte: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber,
porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Veja, o Espírito Santo de Deus ele está conosco, ele está aqui conosco e ele está em nós. E isso só é possível porque nós somos seres espirituais, nós temos um espírito. Na verdade, se não me engano, foi a W. Tozer, ele diz assim: nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana, uma vida terrena. Então, veja, uma vida passageira, né? Então, nós somos seres espirituais, temos uma vida eterna, uma eternidade, com o nosso espírito. Ele passará com Deus ou distante de Deus, ou na vida eterna com Deus, ou na condenação eterna distante de Deus. Isso vai depender das nossas escolhas, mas nós somos seres espirituais, vivendo aqui uma vida passageira, uma vida terrena. Então, como somos seres espirituais, o Espírito Santo ele pode habitar em nós. Nós podemos, então, ter a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós, em nós. Outro modo de andar em Espírito é sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Lá em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 14, Paulo diz o seguinte, Romanos 8, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. E ali, a partir daquele momento, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Outra forma é também sendo cheio do Espírito Santo. Como Paulo fala aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo. Então, nós vemos aqui, na verdade, que esse ser cheio do Espírito, porque veja, quando alguém se embriaga com vinho, ele passa a ser controlado pela bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica controla ali, vai interferir nas suas ações. O Espírito Santo, de igual modo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos controlados pelo Espírito. De que forma? Mas quer dizer então, irmão, que ele vai nós somos como marionetes de forma alguma. É aquele controle que eu falei aqui no início da aula. Ele vai nos guiar, ele vai nos mostrar o que nós devemos fazer. Aí nós temos a escolha, se nós queremos ou não fazer daquela forma. Mas se somos cheios do Espírito Santo, as nossas ações, as nossas atitudes, elas são guiadas pelo Espírito Santo. E aqui, no tópico 2, nós vemos o confronto entre a carne e o Espírito. E aqui vale, já de início, a gente falar a respeito do que é essa carne. É importante a gente falar o que significa essa carne, né? Que no grego é sarx, né? Se a gente vir aqui, se tiver aí algum dicionário grego, né, que possa ver o significado da palavra sarx, e aí você vai poder ver. Aqui eu tenho a Bíblia de estudo palavras-chave, é muito boa, ela traz aqui um dicionário, tanto hebraico como grego, e aqui a gente vê a palavra sarx, né, no dicionário grego, e nós vemos que ela tem esse sentido, né, ela mostra, porque nesse caso aqui de Gálatas não tem relação com um corpo físico, com um corpo humano, né, que na verdade é templo e morada do Espírito Santo de Deus, como Paulo fala lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E é onde vem aí a confusão. Muitos interpretam de forma errada, pensando que essa carne aí é essa carne aqui física. E não, essa carne, na verdade, como ele traz aqui, ele mostra que é a natureza humana, né, com as suas fragilidades, né, morais, físicas, e as suas paixões, os seus desejos, né, a vontade, aquela inclinação ao pecado, né? Então é a natureza decaída do homem, essa sarx aqui, essa carne, então está relacionada à natureza caída do homem, né, inclinada ao pecado, ao fazer aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes confundem, né, pensando que ali é o corpo físico, o corpo humano.
E ao longo da história nós vemos pessoas que se flagelavam, pessoas que se espancavam, dizendo que estavam ali numa batalha do espírito contra a carne. Estavam matando a carne em prol do espírito. E não é essa carne que é falada. Nosso templo, na verdade, nós temos que ter cuidado com ele, porque ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo, nós devemos ter cuidado com ele. E o que a gente vê é que durante a jornada cristã, né, ao longo da jornada cristã, o crente ele enfrenta muitas batalhas, né, batalhas espirituais. E aí, com relação à tentação que pode fazer o crente vir a pecar, nós temos 3 inimigos. Inimigos aí, agentes de tentação externos e um agente de tentação interno. Os agentes de tentação externos são o diabo e o mundo. E o agente de tentação interno é a nossa carne, essa carne que eu falei, essa natureza caída, que tem a vontade de pecar contra Deus. E aqui a gente vê que a carne é justamente o inimigo mais difícil de se vencer desses 3. O mundo, por exemplo, João ele fala na sua primeira epístola, no capítulo 5 e no versículo 4, ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós conseguimos vencer o mundo através da nossa fé. Já Tiago, ele fala no capítulo 4, no versículo 7, o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então o diabo ele foge de nós quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos a ele. Então, contra esses dois, ele nos mostra aqui que nós temos essa capacidade de vencê-los. Já a carne, Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, é interessante que ele diz: fugir da prostituição. Veja, em relação ao pecado, a Bíblia nos manda fugir. Muitas vezes eles pensam: não, eu sou forte, eu ando em espírito, eu oro muito, eu jejuo, então eu vou enfrentar o pecado de frente. Não. A Bíblia manda que a gente venha a fugir, porque a carne é o inimigo mais difícil de se vencer. É como Paulo diz: para que nós possamos vencer as concupiscências da carne, para que nós possamos não cumprir as concupiscências da carne, nós devemos andar em espírito. E mesmo andando em espírito, quem anda em espírito, principalmente, ele vai saber que diante do pecado ele deve fugir. Ele não deve ficar ali e ser tentado, porque ele sabe que não vai vencer. Enquanto nós estivermos no nosso corpo físico, a carne lá, os sardos, a natureza caída, ela vai estar atuante. E nós devemos ter cuidado para não alimentá-la e ela possa vencer o nosso lado espiritual e aí a gente venha a cair. Devemos ter muito cuidado, então, com a natureza caída, essa carne, né, que é o principal inimigo que nós temos. A tentação, na verdade, esses agentes, essa tentação, né, ela está presente na vida de todo ser humano. Inclusive, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E é importante a gente analisar até nesse aspecto aí do Senhor Jesus, porque ele foi tentado, mas não pecou. Então a tentação, ela não é o pecado. Tem até o hino na harpa, né, ele fala, né, tentado não cedas, ceder é pecar. Então quando nós cedemos à tentação, quando nós deixamos que a carne ela seja alimentada na tentação, quando nós, então, não resistimos, aí nós cedemos e pecamos contra o Senhor. Né? Tiago, ele fala no capítulo 1, na Epístola de Tiago, nos versículos 12 ao 15, ele diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Veja, bem-aventurado o varão que é tentado. Por quê? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A tentação, ela vem, na verdade, para que nós possamos nos aperfeiçoar.
para que nós tenhamos a chamada maturidade cristã. É isso que a tentação, a provação, ela provoca em nós cristãos. Aí no versículo 13 ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Veja, a gente falou os três agentes de tentação: o diabo, o mundo, os externos, e a carne, que é o interno, os desejos carnais. E aqui ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que aqui é os desejos carnais. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, cedido à tentação, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, não é quando nós somos tentados que nós já estamos errados, é quando nós cedemos à tentação. Aí nós pecamos. Então, para não cedermos às tentações e, consequentemente, pecarmos contra Deus, nós devemos buscar nos fortalecer espiritualmente. E aí é onde está a batalha entre a carne e o espírito, que é, na verdade, a maior batalha, a maior luta na realidade humana, né? A gente tem aí que um é contra o outro. Ou seja, eles são opostos, eles são contrários. As obras da carne, que é o que é tratado aqui na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, elas alimentam a natureza pecaminosa e, fazendo isso, nos afastam de Deus. Já o fruto do Espírito, que Paulo traz aqui em Gálatas no capítulo 5, são atributos de Deus, atributos comunicáveis de Deus, gerados no crente pelo Espírito Santo e que nos aproximam de Deus, que vão moldar o nosso caráter para que ele seja semelhante ao de Cristo e nos aproximam de Deus. As obras da carne nos afastam de Deus, o fruto do Espírito nos aproxima de Deus. E aí, nessa guerra, quem estiver melhor alimentado é que irá vencer. E a pergunta que fica, né, para cada um é: quem você está alimentando? Você está praticando as obras da carne ou em você está sendo produzido, gerado o fruto do Espírito? O que estiver sendo mais alimentado é o que irá vencer. E aqui o autor nos traz, então, agora as obras da carne, né? O ponto 2 do tópico 2, as obras da carne, que está em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 19 ao 21. E aqui nós podemos dividir em 4 categorias. A primeira categoria, referente às práticas sexuais ilícitas, né? O autor traz aqui. A segunda, referente às práticas religiosas. A terceira, referente ao mau relacionamento humano. E a quarta categoria das obras da carne, referente aí aos vícios e aos maus hábitos. Então, aqui na primeira categoria, referente às práticas sexuais ilícitas, nós temos a prostituição, a impureza e também a lascívia. A prostituição, que é a porneia, inclui aí todo tipo de imoralidade sexual, que é como Paulo fala lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, ele fala para fugir justamente da porneia, da imoralidade sexual. É onde Paulo nos manda fugir disso aí, fugir dessa obra da carne. A outra obra da carne, referente às práticas sexuais ilícitas, é a impureza, né? O que é impuro é algo que não é puro, é algo que é manchado, é algo que é imundo. Isso referente tanto a atitudes como também a pensamentos, né? Então, a impureza é outra obra da carne. E também aí outra terceira, nesse grupo referente às práticas sexuais ilícitas, a lascívia. A lascívia que, no caso, é a sensualidade, aquele desejo sexual por outro, né? Que pode acabar tirando até o entendimento da pessoa. Por isso que o cristão, ele deve cuidar dos seus pensamentos. Paulo, ele fala, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8, aquilo que nós devemos pensar.
ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, nosso pensamento, ele deve estar cheio das coisas do alto. Né? Ele fala até aos Colossenses também, pensai nas coisas do alto, que são de cima. É isso que nós devemos pensar, para que nós não venhamos pensar em coisas erradas, porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente vai fazer, é aquilo que a gente vai praticar. E diante da imoralidade sexual, diante do pecado de imoralidade sexual, nós devemos fugir. Não tente ser mais forte do que aquilo. Fuja da imoralidade sexual, fuja da porneia. O segundo grupo das obras da carne são aqueles referentes às práticas religiosas. E aqui a gente vê a idolatria e a feitiçaria. A idolatria está relacionada ao culto a outros deuses, né, a ídolos, a imagens de escultura, ou mesmo aí, né, no caso, o ídolo, ele pode ser uma coisa ou alguém, qualquer coisa que tire Deus do seu lugar de primazia. Veja, o único que deve ser adorado é Deus. Se nós estamos adorando alguma coisa ou alguém, aquilo está no lugar de Deus, no lugar de primazia do Senhor em nossa vida, nós estamos idolatrando aquilo ali. E isso é obra da carne. A outra obra da carne é as feitiçarias, né, relacionadas às práticas religiosas, que são aí bruxarias, práticas demoníacas, né, realizadas aí com o objetivo de prejudicar alguém, né, exterminar alguém. Então isso é a feitiçaria, que também é obra da carne. Um terceiro grupo é aquele referente ao mau relacionamento humano. E aqui a gente tem muitas obras da carne, onde a gente vai ter aqui as inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e homicídios, né? A começar aqui pelas inimizades, né? Jesus ele fala que nós devemos amar o nosso próximo. E é impossível nós amarmos o próximo e sermos inimigos dele. Isso principalmente na igreja, né? Muitas pessoas estão criando inimizade dentro da igreja. Meu irmão, isso é uma coisa terrível. Você não vai para o céu não desse jeito. Entenda o perigo. Nós vamos falar daqui a pouco o perigo das obras da carne estarem sendo praticadas por nós. Se nós estivermos praticando as obras da carne, nós não vamos ser salvos. Então não procure ter inimizade, principalmente dentro da igreja. Pelo amor de Deus, como é que você vai ser? Porque às vezes lá no mundo você não tem nem inimizade com a pessoa, mas a pessoa não gosta de você. A pessoa não quer ter paz com você, você procura ter paz com ela. Mas se ela não está querendo, você fica no seu canto, ela fica no dela. Agora, na igreja, como é que você vai procurar ter inimizade com alguém dentro de um local que você vai buscar justamente demonstrar o amor ali ao próximo? Onde você está buscando ter comunhão ali com os irmãos. Nós vamos para a igreja para ter comunhão com os irmãos e não para criar inimizade, criar contenda ali com eles. Então devemos tomar muito cuidado com isso daí. Outra obra da carne também está nesse grupo aqui relacionada ao mau relacionamento com o próximo, né, com o ser humano, são as porfias, né, que são desentendimentos, né, uma oposição. Tem muita gente que tem aí justamente essa questão da igreja, né? Eu fazer com oposição a fulano de tal, por causa de um cargo, por causa de alguma coisa, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso daí. Outra obra da carne também aqui é emulações. Emulações que está aí, tem como sinônimos, né? Ciúmes, rivalidade, competição. Tiago, ele fala a respeito da sabedoria que vem do alto, no capítulo 3 da epístola. Nos versículos 14 e 15 ele diz o seguinte: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem imitais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tem muita gente por aí querendo ser sábio para ser melhor do que o outro. Não, porque eu quero ser melhor do que fulano. Essa sabedoria que você está buscando aí, ela não é do alto, não. Ela é terrena e diabólica, porque ela vai causar aí emulações, ela vai causar rivalidade, competição. Isso não é da parte
de Deus. Então tenhamos muito cuidado com isso. Nós busquemos sabedoria do alto, uma sabedoria que vem, na verdade, para ajudar o próximo, uma sabedoria que vem para glorificar o nome do Senhor. Outra obra da carne relacionada ao mau relacionamento com o próximo são as iras, né? Aquela pessoa que é irancuda, aquela pessoa que tem um coração cheio de ódio, de rancor. Porque, veja, o cristão ele pode se irar. Paulo diz, irai-vos e não pequeis, né? Como ele diz lá em Efésios 4, 26. O problema não é se irar, o problema é manter aquela ira, manter aquela raiva, manter aquele ódio. E se nós temos, às vezes nos iramos com coisas que desagradam o próprio Deus, que iram o próprio Deus, injustiça, pecado, isso nos causa ira. Mas nós não mantemos essa ira dentro dos nossos corações. Nós não podemos ser iracundos, nós não podemos ter a ira constante em nossas vidas. Muitos, às vezes, mantêm aí essa ira e depois chega um momento que ele vai depositar em cima de quem aparecer na sua frente. Outra obra da carne também relacionada ao mau relacionamento com o humano são as pelejas, né, que são brigas, rixa, né? Pessoa que procura ficar brigando. A gente vê aí, infelizmente, como a gente está aqui falando no âmbito da igreja, né? Dentro da igreja, pessoas às vezes brigando, saem mesmo no tapa, ali no murro, né? Coisas realmente que não tem nem lógica, né? A gente fala assim, mas é com a tristeza, né? Em relação a isso, né? Que Deus possa realmente mudar a mentalidade das pessoas, e isso é possível mudar andando em espírito, porque isso aí é obra da carne, não faz parte daquelas pessoas que andam em espírito. Quem anda em espírito não cumpre as obras da carne. Outra também são as dissensões, né, que são as contendas. E Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Cuidado, não fique semeando contenda, dissensões dentro da igreja não, nem na sua família, nem lá no seu trabalho, nem na sua escola, nem na faculdade. Cuidado. Ou também aqui as heresias que provocam justamente divisões entre os irmãos, né? Paulo fala até que em determinado momento é importante para separar, para ver quem realmente é da parte de Deus e quem não é, né? Mas elas provocam divisões, né? As heresias. E as invejas, né? E a pessoa que possui a inveja, ela se sente mal com o sucesso do outro, né? Ela vê a pessoa bem e ela se sente mal com aquilo ali. Ela não quer ver a outra pessoa bem. Isso é uma pessoa invejosa. E, por último, aqui, em relação ao mau relacionamento com o próximo, né, com o ser humano, a gente vê o homicídio, né? E no Novo Testamento a gente vê que o homicídio não é somente o homicídio físico. A gente vê que dentro do próprio coração, se você aborrece, se você odeia o seu irmão, o seu próximo, você já é homicida. Jesus fala isso lá em Mateus, no Sermão do Monte. João também, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15, ele fala a respeito do perigo de ter aí o ódio, a ira contra o irmão, o próximo. E também um quarto grupo, que é aquele das obras da carne, né, referente a vícios e mau hábitos, inclui aí a bebedice, né, ou a embriaguez, e a glutonaria, né, a embriaguez, a bebedice, que alguém que está embriagado, né, ele não tem aí controle sobre as suas ações e vai levar ele a cometer atos pecaminosos. Já a glutonaria é aquelas pessoas que não procuram se alimentar para se saciar. Tem gente até que vomita para ficar comendo mais, né? Então isso daí é algo que também é obra da carne, né? Vícios, né? E a gente vê, na verdade, que há muitas outras obras da carne. Como Paulo diz assim, né? Coisas semelhantes a estas, né? E coisas semelhantes a estas. Porque a lista, ela não se restringe somente a essas daqui. Tem muito mais, porque não dá para Paulo escrever aqui. Mas em outras epístolas, ele também vai falando aí a respeito dessas outras obras da carne, né? Escreve lá em Efésios, aos Colossenses, ele fala a respeito dessas obras da carne. E aqui, nós vemos, por exemplo, na questão dos vícios, né? Muitos outros vícios que as pessoas vêm tendo aí ao longo da história da igreja, né? E que são obras da carne, que não são nem embriaguez, nem glutonaria, mas que são também vícios que afastam da presença de Deus, como as drogas, né? Drogas. E aqui também outra pergunta, né? Por que não devemos praticar
as obras da carne, né? E no final Paulo diz assim, ó, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tem gente aí achando que pode fazer o que quiser, que porque levantou a mão e aceitou a Jesus já está salvo e acabou. Não é assim não. Não é assim não. Para obter a salvação da parte de Deus, nós temos que obedecê-lo. Não podemos cumprir as obras da carne. Paulo diz no versículo 24 do capítulo 5 de Gálatas. E os que são de Cristo, os que estão em Cristo, que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não podemos cumprir as obras da carne. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5 e no versículo 9, ele diz o seguinte, Hebreus 5, 9, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para quem? Para quem lhe obedece. Então, somente vai obter a salvação da parte de Deus aqueles que são obedientes a Cristo e a sua palavra. Aqui no tópico 3, vamos falar agora a respeito do avivamento pelo fruto do Espírito. E aqui a gente tem algumas perguntas a respeito justamente do fruto do Espírito. Tem um livro do saudoso pastor Antônio Gilberto, O Fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente. Esse daqui é a capa nova, um livro realmente muito bom. Para os irmãos que puderem adquirir o livro do pastor Antônio Gilberto, eu aconselho. Aqui ele vai tratar, né? Aqui na lição a gente tem apenas um resumo, né? Falando aqui dos frutos do Espírito, né? Falando de cada um dos atributos que tem. Aqui ele vai trazer de forma mais detalhada, né? A respeito de cada um desses atributos do fruto do Espírito. Os irmãos que puderem adquirir, né? Um livro muito bom, eu recomendo para os irmãos. Então, primeira pergunta que a gente pode fazer é o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é algo que é gerado, né, no crente a partir do seu novo nascimento. Então, quando ele aceita Cristo, é gerado nele o fruto do Espírito, a fim de moldar o caráter do cristão para que seja como o caráter de Cristo. Como eu falei, os atributos comunicáveis de Deus vão ser gerados dentro do crente, dentro da nova criatura, do novo convertido, né, a partir do seu novo nascimento, para que ele possa ali mostrar Jesus na sua vida. Veja, se o caráter dele vai ser moldado como o caráter de Cristo, ele vai poder mostrar Jesus na sua vida para o mundo através do seu viver, através das suas atitudes. Então esse é o fruto do Espírito. Ele é algo que é gerado dentro de nós para moldar o caráter, para ser como o caráter de Cristo, para que nós possamos mostrar Cristo para as outras pessoas através do nosso viver. E quais são as condições para possuir o fruto do Espírito? A gente vê lá em João, no capítulo 15, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, os versículos 3 e 4, ele fala justamente a respeito dessas condições, né, para poder ter o fruto do Espírito. Primeiro, ele tem que ser limpo. Ele tem que ser limpo. Olha, o versículo 3 diz: vós já estáis limpos pelo Pai, que é o lavrador, pela palavra que vos tenho falado. Que limpeza é essa? É a limpeza dos pecados. É a santificação. A palavra, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O objetivo da palavra de Deus é justamente, seguindo-a, nós possamos evitar de pecar contra Deus, para que a gente venha se santificar, para que a gente venha se distanciar do pecado. Então, a primeira condição para ter o fruto do Espírito é ser limpo dos pecados. O segundo é a permanência em Cristo. Veja o que o versículo 4 diz no capítulo 15 do Evangelho segundo João. Estai em mim e eu em vós.
Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, o fruto, ele só pode ser produzido na vida daquele que é uma nova criatura. E a pessoa ela só pode ser uma nova criatura se ele estiver em Cristo. Que é como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Só podemos ser nova criatura se estivermos em Cristo. E só é gerado em nós o fruto do Espírito se nós formos uma nova criatura. Uma outra condição é a permanência. Veja, a permanência de nós em Cristo. A terceira condição é a permanência de Cristo em nós. É como ele diz no próprio versículo 4. Está em mim e eu em vós. Veja, nós estamos em Cristo, fazemos parte da igreja, e Cristo também está em nós, através do Espírito Santo. E o fruto do Espírito só pode ser gerado naquele que tem a presença do Espírito Santo, que anda em Espírito. Só é gerado o fruto do Espírito naquele que anda em Espírito. Então, só pode ter aí o fruto do Espírito para aquele que for realmente crente de verdade. Outra pergunta é por que é necessário ter o fruto do Espírito? Como ele fala lá em Mateus, né, a respeito dos frutos, pelos frutos os conhecereis, né? Uma árvore boa, ela não pode produzir mau fruto, né? Uma árvore má pode produzir frutos bons. É justamente aí que nós vemos a necessidade de desenvolvermos o caráter de Cristo em nós através do fruto do Espírito. Porque somente dessa forma podemos ser diferenciados dos outros. Irmão, mas aí, se nós tivermos os sinais que acompanham aqueles que creem, se nós expulsarmos demônios, se nós fizermos maravilhas em nome de Cristo, isso não demonstra que nós temos o fruto do Espírito, não? Não. A gente já leu o texto aqui lá de Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, pessoas que irão fazer grandes sinais, ou fizeram grandes sinais em nome de Cristo, expulsaram demônios, fizeram maravilhas. Essas pessoas, elas não serão salvas, elas não herdarão o reino de Deus. Aí, irmão, como é que pode fazer isso daí? E aí, como é que a gente vai conseguir, então, distinguir? Através do fruto. Porque essas pessoas, elas podem até praticar prodígios, sinais mentirosos, como fala lá Paulo em 2 Tessalonicenses 2,9, prodígios, sinais mentirosos, mas, mesmo fazendo isso daí, eles não conseguem imitar o caráter de Cristo. Imitar o caráter de Cristo. Ele pode até fingir para você na sua frente, mas realmente de ter o fruto do Espírito, ele não consegue ter. Ele não consegue imitar isso daí. Isso daí só é gerado para aquele que tem a presença do Espírito Santo em sua vida. E qual o propósito, a finalidade de ter o fruto do Espírito? O primeiro é expressar Cristo através das nossas vidas, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Então é gerado em nós o caráter de Cristo, as pessoas veem Cristo em nós. Nós assim estaremos cumprindo a grande comissão. Esse é uma finalidade, é um projeto de ter o fruto do Espírito. Outra é evidenciar que nós somos os seus discípulos. Como diz em João 15,8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós tivermos o fruto do Espírito, nós seremos ali realmente evidenciados como discípulos de Jesus. E também trazer a glória de Deus, como ele diz, nisto é glorificado o meu Pai. E também lá em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 16, diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Né? Então o objetivo é que o nome do Senhor, o nome do nosso Deus, ele seja glorificado através da nossa vida, tendo o fruto do Espírito gerado pelo Espírito Santo de Deus. Está em Gálatas aí, no capítulo 5 e no versículo 22, né, onde a gente tem aí o fruto do Espírito com os seus atributos, que também podem ser categorizados, né, pode ser dividido aí em 3 categorias. Essas categorias são em relação, né, o fruto do Espírito em relação a Deus, o fruto do Espírito em relação ao próximo e o fruto do Espírito em relação ao seu portador, né, cada um com 3
aí atributos do fruto do Espírito. É interessante a gente entender que o fruto do Espírito que Paulo traz aqui em Gálatas 5:22, ele também pode ser encontrado em outras passagens, não está somente aqui nessa passagem que Paulo escreveu aos Gálatas. Ele mesmo escrevendo outros textos entre os epístolas, ele mostra o fruto do Espírito. Pedro escrevendo, em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 4 ao 9, os irmãos leiam aí, vão ver Pedro trazendo também aqui, mostrando o fruto do Espírito, porque, como eu disse, aqui não são frutos, não são coisas separadas, distintas, é algo que é gerado dentro do crente, dentro do cristão, ali, através do seu novo nascimento, e vai transformar o seu caráter para que seja como o caráter de Cristo. Então, todos os atributos comunicáveis de Deus, que Deus ele permite que nós tenhamos, são gerados em nós através do Espírito Santo dele. E aqui nós temos em relação a Deus, por exemplo, a caridade. Esse amor, essa caridade com o tempo vem mudando ali o seu significado. Na verdade, aqui é o amor ágape, o amor de Deus que é gerado dentro de nós, e que muitos vêm mudando o seu sentido com o tempo. Hoje em dia, caridade parece que é só aquele negócio de fazer boa ação para com o próximo. Inclui isso daí também, mas não se limita somente a isso. E aí vem o gozo, a alegria. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, mesmo estando preso, Paulo diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma alegria sobrenatural, é uma alegria colocada no crente pelo Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito. E ela fortalece, porque é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Que a gente tem visto, infelizmente, em muitas igrejas, pessoas que querem dizer que são alegres porque estão sorrindo, mas muitas vezes estão rindo de piada, que é contada no púlpito. Não é da palavra de Deus, não é um sorriso provocado pelo Espírito Santo. E aí, muitas vezes, enganam os outros, como se aquilo ali fosse uma alegria. E dura naquele momento, mas quando chega em casa, vem a tristeza, porque o fruto do Espírito não foi produzido verdadeiramente na vida dela. E a alegria que é produzida pelo fruto do Espírito é uma alegria contínua, que não depende das circunstâncias. Assim como a paz, que também é um atributo do fruto do Espírito relacionado aí a Deus, como o amor e a alegria, ela também não depende da circunstância. E como Paulo diz em Filipenses 4:7, essa paz de Deus ela excede todo o entendimento. Mesmo havendo guerras, o crente ele tem paz. Em relação ao próximo, aí tem 3, a longanimidade, a benignidade e a bondade. A longanimidade que é a paciência para suportar. Mesmo aquelas pessoas que fazem ali mal contra nós suportamos isso daí. Nós aguentamos. O crente ele não pode ter pavio curto. Tiago diz que o crente tem que ser tardio em se irar. A benignidade e a bondade. Benignidade, fazer o bem. Bondade, ser bom, fazer o que é bom. Antônio Gilberto traz até aqui no seu livro, mostrando que é o fruto gêmeo, a benignidade e a bondade. Em alguns momentos até eles se confundem. E também o fruto do Espírito em relação ao seu portador, que é a fé, a mansidão e a temperança. Essa fé aqui, ela é diferente da fé natural, ela é diferente da fé salvífica. Essa fé, ela cresce com o tempo. Também a mansidão que independe do temperamento, porque nós aprendemos com Cristo que é excelente em mansidão. E, por último, a temperança, que é o domínio próprio, gerado pelo Espírito Santo em nós, para que nós tenhamos equilíbrio nas nossas atitudes. E aqui nós finalizamos a nossa lição de hoje, uma lição maravilhosa, Tem muita coisa, se a gente fosse falar tudo aqui que poderia ser falado, ia durar muito tempo. Mas a gente, para não ficar muito longo, já é longa a nossa aula, mas para não ficar mais longo, a gente resume aqui um pouco. Na próxima lição estaremos encerrando, Aviva ao Senhor a tua obra. Peço para que os irmãos curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal, compartilhe com os seus amigos, familiares e não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.